Salvação de graça e paz para os irmãos. Amém? Em nome do nosso Deus, né? Quantos já sentiram a presença de Deus nessa casa? Glória a Deus! Se você não sentiu, tem alguma coisa errada contigo? Não. Eu preciso crer que Deus está presente. Eu crendo nisso já é o suficiente para que os milagres venham a acontecer. Aleluia. Quando nós dissemos sobre sentimento, né? Sentimento é enganoso. Sentimento engana. Isso às vezes a gente acha que está sentindo, mas não está sentindo nada. Mas eu creio que a presença de Deus está no nosso meio, o milagre já pode acontecer. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Uma palavra a qual Deus colocou, né, no meu coração a ser ministrada na noite deste dia. Louvado o nome do nosso Deus. Livro de Atos, capítulo de número 20, verso de número 9. Aleluia. Livro de Atos, capítulo de número 20, verso de número 9. Isso. Toda a igreja achou? Amém. Atos, capítulo de número 20, verso de número 9. Atos 20, verso de número 9. Amém? Amém. Eu vou ler o ímpar, meus irmãos, assim, sucessivamente, vamos ler os versículos abaixo. E estando um certo jovem, por de nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Verso de número 10. E subindo e partindo o pão, comendo ainda, lhe falou largamente até a alvorada. E assim o partiu. Verso de número 11. Aleluia. Somente até aqui, põe a tua Bíblia sobre o teu assento e aplaude ao Senhor Jesus pela sua palavra. Isso, aplaude mais forte a Ele, glorificando. Porque lâmpada para os seus pés, para os nossos pés é a tua palavra. Obrigado. É muito bom a gente ouvir a palavra de Deus, né? Irmãos, o apóstolo Paulo é um dos homens que me chama muita atenção a sua vida. Porque alguém que tinha vasto conhecimento a respeito das Escrituras, como diz a própria palavra, foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem de muito conhecimento. Mas o que me chama a atenção é que Paulo nunca colocou em suas mensagens o conhecimento que ele tinha acima do poder de Deus. Paulo sempre simples em suas palavras, em mensagem a qual ministrava, sem muita teologia, sem muita hermenêutica, mas com poder de Deus. E Paulo ele vai dizer à igreja, se eu não me engano, em Tessalônicos, capítulo de número 1, que assim, não vos enviei o evangelho somente com palavras, mas ele foi a vós também com poder. E Paulo, por onde passa, ele não ministra somente o seu conhecimento, mas ele vai ministrar a respeito de um Cristo que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou em glória. E com essa mensagem simples do apóstolo Paulo, grandes milagres aconteceram na sua caminhada. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, na minha visão, um dos maiores missionários até hoje na Bíblia, e ele vai na sua terceira viagem missionária.
E no capítulo de número 19, nós vamos ver Paulo indo ministrar em uma cidade em Éfeso, na cidade de Éfeso. E a Bíblia vai dizer que ali Paulo ministrando a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer assim: recebestes vós o Espírito Santo que creste. E neles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito. E Paulo vai ministrar na igreja de Éfeso a descida. Paulo vai ministrar à igreja de Éfeso o Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, impondo as mãos sobre eles em Éfeso, eles foram batizados com o Espírito Santo, ao ponto da cidade de Éfeso receber um impacto com a presença de Deus. E ali levantaram-se alguns profetas no meio disso. O que me chama a atenção é que Paulo, ele não ministra somente o seu conhecimento, mas Paulo ministra o poder de Deus. Sabe aquela palavra com muito conhecimento e nenhuma presença? Aquela palavra que te faz dormir no culto, aquela palavra que tem muita hermenêutica, muita oratória, mas não tem presença, não tem poder. Tu entra morno e sai mais frio do que tudo. Mas a mensagem que Paulo ministra é uma mensagem que nos faz saltar do banco e dar glória a Deus. A mensagem que Paulo ministra é uma mensagem que toca o nosso coração e nos faz saltar dando glória a Deus. Eu que gosto de correr e que gosto de dar glória, eu imagino Paulo pregando: Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu imagino o poder da palavra que saía da boca de Paulo, porque tem muita gente que tem conhecimento em suas palavras, mas não tem poder na alma. E o céu não quer saber da minha hermenêutica, da minha oratória, da tua oratória. O céu quer saber é da autoridade espiritual dada por Deus às nossas vidas. E Paulo vai ministrar isso. Olha que eu estou dizendo quem é Paulo. Paulo é um homem cheio do Espírito Santo. Olha para você ver o poder que estava sobre a vida de Paulo. Vai dizer que em Éfeso, quando Paulo não poderia ir, Paulo pegava o lenço e o lenço de Paulo curava. Vai dizer aqui a palavra do Senhor, que por onde Paulo andava, ele fazia maravilhas, Deus fazia maravilhas pela mão de Paulo, extraordinária. No verso 12 vai dizer, do capítulo 19, de sorte que até os lenços e aventais se lavavam do seu corpo, e os enfermos e enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saía. Tu tem que ter muito poder e autoridade para isso. Imagina alguém enfermo dizendo: Paulo, vamos na minha casa, e põe as mãos sobre ele. Paulo dizendo assim: olha, eu estou muito atarefado. Isso aqui não é soberba, não, é convicção do poder que habita nele. Eu não posso ir lá não, mas coloca esse lenço aqui sobre a vida dela, que ela certamente vai ser curada. Eu imagino alguém dizendo: esse cara é um herege, esse cara é maluco. Mas a Bíblia vai dizer que aonde o lenço de Paulo tocava, quem estava enfermo era curado para a glória de Deus. Quem estava enfermo era curado para a glória de Deus. O espírito que estava oprimindo alguém saía de rápido, porque dizia: esse lenço não é lenço de qualquer homem, esse suor não é um suor de um homem comum, esse suor é um suor de um homem que se dedica à obra e se separa diante da presença de Deus. Era o apóstolo Paulo ministrando. E a Bíblia vai dizer que a cidade de Éfeso é impactada pelo poder de Deus. A cidade de Éfeso é uma cidade idólatra, que tinha uma deusa por de nome Diana, a deusa grega da lua, envolvida com caça, com animais selvagens. E a Bíblia diz que era uma idolatria de tão grande naquele lugar, que todos idolatravam essa deusa chamada Diana. Mas só que aonde tem um Deus por de nome Diana, existe um Deus muito maior que colocou um pé nesse território. Eu imagino Paulo colocando um pé na cidade de Éfeso e no mundo espiritual dizendo: chegou alguém em Éfeso que é maior do que Diana, chegou alguém em Éfeso que é maior do que os deuses de Éfeso. Quem é? É um homem por de nome Paulo, que segue a Cristo Jesus, que tem todo o poder e autoridade
esse homem e vai dizer para o demônio: eu te desconjuro no nome do Deus a quem Paulo prega. E o demônio vai dizer para ele: eu conheço muito bem quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas tu, quem és? Sabe qual é o problema? Tem muita gente querendo colocar a mão aonde não tem autoridade para colocar. Mas Paulo tem autoridade para colocar a mão em demônio e dizer: sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. E os filhos desse homem foram colocar as mãos, sabe por quê? Dentro da cidade de Éfeso, eles eram conhecidos como filho de um sacerdote, como filho de um curandeiro. Mas no mundo espiritual, o diabo dizia: eu te conheço como nada. Tu pode andar até com roupas sacerdotais, tu pode andar até com roupa que aparenta ser santidade. A tua fala no meio do povo pode aparentar santidade, mas no oculto tu vive pecado escondido. Por isso tu não tem moral alguma para me expulsar deste corpo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo, aonde chegava somente o silêncio, expulsava demônio. Eu quero te dizer que a tua casa, você cheio da presença de Deus, você tem autoridade para colocar o demônio para correr. Eu tenho saudade desse tempo. Tinha um tempo que eu descia do monte, eu andava na rua e Deus me revelava uma entidade que estava por trás. E eu, ao chegar perto dessa entidade, saía de lá. Eu falava: meu Deus, é o poder de Deus. Saudade desse tempo. Disse muita gente antiga que muita gente, mesmo cheia do Espírito Santo, ao andar na rua, a presença de Deus sobre a vida dessa pessoa, o demônio não aguentava e manifestava. Mas qual é o problema da igreja de hoje? Isso não acontece mais. Sabe por quê? Porque às vezes nos comportamos como os filhos de servo. Estamos vestidos como crente, estamos vestidos como servos, como homens e mulheres de Deus, mas a nossa vida no oculto está igual a de Eutico, como presbítero, adormecido na presença de Deus. Mas hoje Deus nos exorta e nos chama a atenção nessa noite. É momento de despertar. Opera ainda na vida do dia de hoje. Hoje a incredulidade toma conta de nós. Os cultos já não são mais como antes. O que acontece com os filhos de servo? Tomam uma coça. Porque quem não está preparado para colocar as mãos em um vespeiro é melhor que não coloque, porque a retaliação vai vir. E a Bíblia vai dizer que eles vão expulsar esse demônio. E o demônio vai dizer: porém o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é. Mas vós, quem sois? Tem muita gente que é reconhecido aqui, mas lá no céu não reconhece. O inferno não reconhece. Aí a Bíblia vai me dizer sobre um homem por nome Jó, onde o diabo vai chegar. Tu vens para tu, e Deus vai dizer: tu vem de onde, Satanás? Ele vai dizer: eu venho de rodear a terra. Aí Deus vai dizer: só, Jó está sendo testemunhado pela boca de Deus. Tu viste o meu servo Jó, homem temente, reto, fiel a Deus e se desvia do mal. Sabe o que Deus está me dizendo? Os céus ainda reconhecem gente nessa terra. O céu sabe quem é e quem não é. Como o céu conhece, o inferno também conhece. O inferno conhece quem é homem de Deus de verdade. O inferno conhece quem é mulher de Deus. O inferno conhece quem está de engano. O inferno conhece quem está de verdade. E ele sabe: quem está de engano eu posso mexer e fazer o que eu quero, mas quem está em verdade, eu não tenho a autoridade para tocar essa vida.
para a glória de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o poder a qual Paulo está ministrando é tão grande, que os homens das magias, os mágicos, trouxeram os livros e queimaram. E tamanha foi o poder da palavra. Queimaram-se os livros pagões, livros de magia. Eles disseram: nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais desses artifícios demoníacos de deuses estranhos, porque fomos visitados por uma tamanha glória de Deus. Quando eu sou preenchido pela presença de Deus, as coisas que vão me tirar da presença não me edificam mais. Só o que me edifica é a presença. Quanto mais eu estou próximo do altar, mais eu estou saciado de conhecimento. Quanto mais eu estou próximo do altar, mais saciado de vida a minha alma se encontra. A Bíblia vai dizer que queimaram livros, mas só que tem um problema. Aonde há manifestação de poder de Deus, sempre vai haver uma retaliação no mundo espiritual. E tem um homem forte nome chamado de Demétrio dentro da cidade, um orífico que faz estátuas, imagens de idólatras. E Paulo vai ministrando e o povo vai começando. Porque, irmãos, olha só, a palavra quando vem te faz ter um discernimento, te faz reconhecer o que é certo e o que é errado. A palavra quando entra, ela gera mudança em nossas vidas. Não adianta eu sentar e ouvir a palavra e continuar uma vida de promiscuidade. Não adianta eu sentar e ouvir a palavra e a palavra não fazer mudança no meu coração. E a primeira mudança que a palavra causa é o quê? Os idólatras, os mágicos pegam seus livros de magias e queimam. E agora em seguida o povo vai ter reconhecimento que uma estátua pode nome de ano não faz mais efeito, mas sim a presença de Deus a quem Paulo prega. Eles estão dizendo isso agora sacia uma sede, mas só que isso vai causar uma confusão. Sabe por quê? Porque quem lucrava com a idolatria não vai mais lucrar. Quem ganhava com o pecado já não ganha mais, agora perdeu. Porque Cristo, quando entra, aquilo que gerava lucro ao pecado dentro de mim tem que morrer. Aquilo que gerava, satisfazia a minha carne, depois que eu recebi a Cristo, tem que morrer. Porque a Bíblia diz que já não vive mais eu, mas Cristo é quem vive em nós. Lucas capítulo de número 9, Cristo vai dizer: se tu queres vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O termo tomar a cruz é o seguinte: indo ao caminho da morte. Só que vem cá, é fácil morrer? Não digo morrer fisicamente, no sentido literal, mas no sentido figurado. Largar os nossos desejos, largar as nossas vontades. Mas só que quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, eu posso ter tudo. Eu vou dizer: Senhor, se eu fiz algo de, se eu tenho fraudado alguém, eu vou pegar tudo que tenho e vou dar. E eu vou dividir com os pobres. Porque a palavra de Deus, quando entra, ela gera mudança em nossos corações. É ou não é verdade? É ou não é, igreja? Mas sabe qual é o problema? É que nós enfrentamos culto de doutrina, nós enfrentamos culto de libertação, onde a palavra exortativa vem doendo e a gente continua com as mesmas atitudes. Vem cá, irmãos, vamos lá. É culto de libertação, amém ou não amém? Amém. Falar mal do meu irmão é pecado? E por que a gente ouve isso e continua falando? Irmãos, mentir é pecado? Tem de vir e mexe com você dizer que conta mentira. Ninguém dá glória. Está doendo também para quem prega. É para mim também. Mas calma aí. Se a palavra liberta, a palavra é ministrada. Irmão, você vai dizer que aqui não tem palavra. Vem no culto da doutrina na terça-feira. Até eu estou dizendo. Irmão, na doutrina tu apanha igual uma laveta. Tu só sai do mesmo jeito se você quiser. Porque a palavra ela é ministrada.
mudança de caráter, mudança de atitude. Está pegando aqui para mim também, irmãos. Porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. E às vezes, irmãos, olha cá, dizer para mim aqui, eu gosto de pregar. Irmãos, e é bom quando tu ministra, quando Deus derrama graça. Não é para tua glória, não. É honra para você se sentir utilizado por Deus. E às vezes Deus nos usa e eu falo assim: Senhor, como é que esse negócio? Eu sou tão falho, sou tão pecador, e aí o Senhor manifesta uma graça em mim que sou tão sujo. Porque às vezes, irmãos, quando acaba aqui, quem vai olhar para mim ministrando vai dizer: Joel, mas até que é santo, não, mas imagina alguém que peca, imagina alguém que erra. Tá ali minha esposa, né, amor? Só o sangue de Jesus. Mas a palavra, quando entra dentro de nós, ela tem que haver mudança. A palavra, quando entra, ela tem que mudar o caráter, ela tem que mudar a atitude. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque eu aceitar o Evangelho é mudança de vida. Quer ver como é aceitar o Evangelho? João capítulo 4. A mulher está no poço. Aparentemente ela vai buscar água fora do horário. Uns vão dizer que é porque ela tinha vergonha, porque ela tinha 5 maridos, tinha 6 agora. Imagina a vida dessa mulher. Quem queria dar credibilidade a uma palavra dela? Ninguém. Mas quando ela recebe a palavra por intermédio de Cristo, ela vai dizer que vai pela cidade, vai contar que viu o profeta, e todos vão acreditar nela. Sabe por quê? Quando você entra no prumo e o querer de Deus, a tua palavra em santidade tem poder e autoridade. Qual era a mensagem de João Batista? Por quê? É chegado o reino. João Batista não tinha hermenêutica nem exegese. A mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Raça de víboras e pó. Era a mensagem da sua época. Mas tinha um poder, Yuri, que até quem estava errado era confrontado por conta da palavra. Maravilha, Jesus. Quando a gente está em santidade, no prumo, no querer, na vontade de Deus, a palavra ela pode pegar o mais falho, mas quando tu lança debaixo de uma autoridade, o prostituto tem que reconhecer: eu preciso mudar. O cachaceiro tem que dizer: eu preciso mudar. O viciado tem que dizer: eu tenho que largar o vício. Quem está vivendo em pecado tem que dizer: eu preciso largar o pecado. E a Bíblia vai dizer que se levanta para um homem chamado Demétrio, e ele se levanta contra Paulo, a ponto de estabelecer em Éfeso uma confusão. Mas só que a igreja ficou de pé. A igreja está firme. Porque a Bíblia me diz que quando o Espírito de Deus desce, não há quem possa impedir o agir. Se levantou Demétrio, se levantou um pouco, mas a igreja em Éfeso ficou de pé, porque a igreja não está edificada sobre a vida de Paulo, a igreja não está edificada sobre a vida de Timóteo, a igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. E o texto vai dizer no capítulo de número 20, melhor dizendo, no verso de número 20, no capítulo de 19, vai dizer que assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. E cumprir estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia. E aí no capítulo 20, agora no texto ao qual nós lemos, Paulo vai chegar na Macedônia. E na Grécia, depois de voltar da Ásia, ele vai parar em uma cidade, um porto de nome Troade. E ali ele vai
vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 11, fazer isto todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim. Então o ato que Paulo vai fazer é lembrar de Cristo na cruz. Mas só que a Bíblia vai dizer que o culto começa. E aí não era um culto novo, era um culto com poder. Porque, irmão, só com uma palavra muito poderosa para tu ficar o tanto de tempo que esses homens ficaram no poder. Sabe por quê? Quando a palavra ela é revelada, ela causa em nós uma curiosidade e desperta em nós a atenção. Lembra quando os muros de Jerusalém são derribados? Neemias vai para edificar. E a Bíblia vai dizer que os muros edificados, os portões levantados, quem vem agora? Esdras. Ele acha um livro que havia se perdido e começa a ler o livro. E o povo fica desde a manhã até o meio-dia, parado, ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que muitos choraram e reconheceram o seu erro e voltaram novamente à adoração. Sabe por quê? Porque a palavra desperta isso em nós. A palavra vai levantar quem está caído. Aí os muros estão edificados, os portões estão no lugar, o templo está montado, mas o que está faltando é a presença de Deus, é a palavra que havia se perdido. E quando a palavra vem pela boca de Esdras, a Bíblia diz que vem genuíno avivamento dentro de Jesus. Porque a palavra, por mais que seja dura, ela tem que levantar quem está caído. A palavra, por mais que doa, tem que gerar vidas. E Paulo está ministrando. Só que tem um porém. Quando Paulo está ministrando, tem um jovem por de nome Eutico sentado na janela. Eu imagino Paulo trazendo uma palavra poderosa por intermédio de Cristo. E está Eutico sentado na janela. E a gente que prega que dirige o culto, quando a gente está aqui em cima, a gente tem uma visão ampla e consegue olhar todo mundo. E dá um negócio no coração quando tu está ministrando, ou tu está dirigindo e tem alguém desconcentrado. Mas só que essa desconcentração de Eutico não vai paralisar a mensagem de Paulo. Porque a mensagem que Paulo ministra não é a mensagem que é dele, é a mensagem de Deus. E dele, Paulo está ministrando e Eutico está sentado na janela. Mas quando eu sento na janela, eu posso estar posto, eu posso estar dentro do culto, mas a minha mente está em outro lugar. A minha mente está distraída. Sabe por quê? Eu imagino o Eutico sentado na janela, no terceiro andar, Paulo ministrando uma palavra poderosa, e lá embaixo passa um conhecido de Eutico, e Eutico pede atenção do culto e dá atenção lá fora. Passa outro, Eutico pede atenção do culto e presta atenção lá fora. E daqui a pouco a Bíblia vai dizer que a mensagem já não sacia mais o coração de Eutico, a palavra já não enche mais o coração de Eutico, a palavra já não gera mais em Eutico um arrepio. Por que, presbítero? Eutico está no culto, mas a mente dele está lá fora. Eutico está no culto e a mente dele está pensando no que vai fazer amanhã. Eu tenho imagem de Deus. Se tu entrou no culto, se envolva, irmãos. Se tu entrou no culto, se lança no culto, porque é nesse momento aí que Deus pode fazer o milagre. Mas eu estou tão preocupado no culto, eu não vou fazer amanhã. Eu estou tão preocupado com quem está caído. Aí Deus vai dizer, tu está preocupado com quem está caído lá fora e está caindo aqui dentro. Porque eu digo no culto, no lugar de vida, ele está morrendo, Yuri. Eu digo, está no culto, onde o lugar de gerar vida, eu digo, está morrendo. Quem já conversou com alguém? Eu acho que a Desmã já conversou com o Fábio desse jeito. Conversando, o Fábio cansado, daqui a pouco ele começa. E ninguém nunca dorme de vez. Pega isso aqui. Não é tu fechar o olho. Quem já bateu a cabeça no culto aqui? Eu já. Chegou no culto num dia cansado. Aí tu tá no culto, a mensagem é até boa, mas tu tá assim, ó. Tu nunca apaga de vez. Tu sempre vai apagando devagarzinho. Tu nem percebe que tá apagando. Eu te tá no culto assim, o Paulo pregando e eu fico assim. Glória a Deus. Ainda dá glória a Deus.
Eu sei que tem dias que tu tá acabado. Eu chego aqui assim. Eu chego ali na porta, dou uma respirada fundo e vamos pro culto. Eu imagino Eutico no culto. Paulo vai ensinar a palavra de Eutico assim. Glória a Deus, aleluia. Eu entendi tudo, Paulo. Eutico não entendeu nada. Sabe por que quem está dormindo no culto não quer demonstrar que dormiu? Eu trabalhei de vigilante. Cadê o Ricardo? O Ricardo também trabalha. Tem vigilante que é sagaz, está dormindo no posto. Aí o supervisor chega, ele dormindo, ele fala assim: não, eu só estou olhando nada. Perdeu um pouco o foco da missão. Olha só, irmãos. Olha a preocupação de você dormir. A escola bíblica dominical vai dizer que os trabalhadores estavam na seara, plantando o quê? Trigo. E o pastor ministrou isso na terça-feira da escola bíblica dominical. E quando os trabalhadores foram fazer o quê? Dormir. Veio o diabo e plantou semente de joio. Vai dar ruim. Quando o joio cresce junto com a semente. Sabe por quê? Simplesmente pelo fato de dormir. Então cuidado. Mas eu quero dormir, não estou falando de dormir não no sentido literal, mas no sentido figurado. Cuidado quando tu perde o foco da tua missão. Cuidado quando tu perde o foco do propósito de Deus. Deve ter gente aqui no culto que estava batendo cabeça e despertou. Mas a palavra ela tem que nos levantar, irmão. Não é tempo de ficar disperso, nos preocupando com o que passa lá fora. O negócio é que o milagre acontece aqui dentro do culto. E é um pedacinho ele cochilando. E como eu disse, ninguém que cochila dorme de vez, ele vai dormindo devagar. Hoje de manhã eu acordei 5 horas, peguei o despertador e fiz assim, ó. Falei, vou deitar mais só 5 minutinhos. Que luta, hein? 5 minutinhos, eu falei assim, vou fechar só o olho aqui, esticado com o olho na cama. Daqui a pouco eu abro o olho e já está tudo claro. Meu Deus do céu. Cheguei no relógio, 5h40, eu falei, meu irmão, 5 minutinhos, passou muito rápido. Sabe o que Deus está me dizendo, te dizendo aqui nessa noite? Cuidado, pode ser um negocinho rápido, mas esse negocinho rápido pode, atrasar toda uma vida. É rápido, é só 5 minutinhos. Eu só vou olhar ali e volto. Eu só vou olhar um pouco para fora e volto para o ambiente de culto. Mas esse pode ser um momento oportuno para Satanás entrar e plantar joio no meio do trigo. Meu Deus. É só uma zapiada, é só uma mensagem, é só um videozinho, é só um negocinho que eu vi diferente no irmão e vou contar para outro. Aí o diabo entra e mata a igreja. É 5 minutinhos, eu já levanto. O tempo passou. E quando a gente dorme não tem sentido. Tem gente que está dormindo, alguém vem falar com ela, ela responde tudo, mas não sabe o que respondeu. Perdeu o sentido, perdeu a visão, perde até a noção de tempo e de espaço. Aí sabe qual é o problema? Tem gente sentada na janela, cochilando. Aí chega alguém que chegou depois, está lá na frente, quando desperta, vai dizer: chegou depois que eu, já está lá na frente. Porque tu perdeu 5 minutinhos cochilando. Aí tu perdeu noção de tempo, perdeu noção de espaço. Está vivendo para trás uma vida atrasada, todo mundo crescendo no culto e ela lá atrás, e ele lá atrás. Por quê? Tem oportunidade para fazer isso, mas não faz. Por quê? Está cochilando, está no meio do culto, mas está com a mente lá fora. Está no meio do culto e com a mente lá fora. Meu irmão, é uma mensagem de Deus para mim e para a tua vida. Se é para tu entrar no culto, entra com cabeça e tudo. Se envolve. Se é para adorar a Deus, adora a Deus. Se é para orar, vamos para a guerra. Se é para botar o joelho no chão, vamos botar com o joelho. Se é para orar, nem que eu dê choco na parede, mas a minha vitória vai vir.
meu irmão, um nojo desse tipo de frente. Imagina eu não vou sentar muito lá atrás não, porque eu não quero ser visto, eu quero ficar aqui no meu cantinho, adorando a Deus. Aqui quer nenhum problema com isso não, irmão. Se é teu mistério fazer isso, que faça. Mas faça ligado no culto. Faça conectado no culto. Vou ficar aqui. Aí passa alguém lá fora que está aqui. Oh, aleluia. Aí passa alguém lá fora. Irmão, quer ver luta? Quando eu fico ali no culto de doutrina. Eu fico na porta ali, quando o pastor está pregando, eu estou assim. Olhando lá para fora. Eu estou assim lá para fora, quem mesmo sentir o foco. Porque hoje qualquer coisa hoje tira o foco da igreja. É todo mundo aqui no culto. Se cai um pingo d'água lá fora, todo mundo assim. Desconectou. E esse poderia ser um momento crucial de uma palavra de libertação para a tua vida e você perdeu. Pode ser um momento crucial de uma palavra de cura e você perdeu. Porque eu só fui olhar. Eu peguei aqui semana passada. Vamos fazer um tempo já. Davi vai só olhar no palácio. Olhou! Um pouquinho de tempo. Esaú foi só uma fominha, só matar a fome. Ao querer saciar a sua fome no momento, ele largou um momento por uma eternidade, que era a primogenitura. E às vezes nós perdemos a ligação por isso aqui, ó. Não é por ter traído a esposa ter traído o esposo. É isso aqui, ó. Que a gente diz, isso não tem nada a ver. E o diabo dizendo, brinca com isso. É uma mágoazinha. Queria poder estar trazendo uma palavra para você que Deus vai fazer. Aí a gente tem que se despertar. Aí entender, eu não posso perder o foco do meu culto. Porque um guerreiro, quando está na batalha, ele tem que ter foco. Um corredor, quando está correndo, ele tem que ter foco. Um atleta, quando está competindo em um esporte, ele tem um foco. E o apóstolo Paulo vai dizer que se o atleta que se abstém das coisas, das noites, por causa de uma coroa corruptível, imagina nós, vamos perder tempo por algo que é inútil, que é fútil, vamos perder uma coroa de vida eterna. Mas Deus nessa noite está nos chamando a atenção, desperta, porque está acontecendo no meio da igreja. Cochila e cai. Olha só, meu irmão, isso aqui é forte. A única vez que Eutico é mencionado na Bíblia é essa vez. Então tu imagina isso aqui, tu ser lembrado, a tua existência ser lembrada por causa de uma queda. A história de Eutico só apareceu na Bíblia porque caiu. Só isso. Tu vai ver a única vez falando de Deus que foi isso na queda dele. Imagina alguém ser lembrado só pela queda. Imagina alguém ser lembrado só porque caiu. Eu só foi lembrado por causa da queda. E aí? Está disposto a ser lembrado por causa da queda? Eu não. Só que a Bíblia diz que o culto acontece, Eutico cai e Eutico morre. Alguns vão dizer que Eutico estava dormindo, mas quem está descrevendo, quem acompanhou esse fato, foi Lucas. E Lucas foi um doutor, ele tinha conhecimento de causa. E ele vai dizer que Eutico morre. Mas só que a Bíblia diz que Paulo vai lá, desce, deita sobre Eutico e diz, gente, lava alvoroço, porque nele há espírito de vida. Porque Paulo entende que aonde a mensagem é pregada, por mais que esteja dormindo, recebe a palavra e vai gerar vida. Por mais que esteja dormindo, recebe
recebe a palavra e vai gerar vida. E a Bíblia diz que Eutico volta, mas só que o interessante é que Eutico está morto, Paulo deita, ele levanta, guarda o menino. Só que Paulo não vai ficar preocupado com o menino, presbítero Alexandre. Paulo vai voltar para o culto. Por quê? A morte de Eutico não vai atrapalhar o culto de Paulo. Quem está caído na tua casa não pode atrapalhar o teu culto. O teu problema não pode atrapalhar a tua adoração. Paulo vai dizer: Eutico caiu, eu fiz a minha parte, eu vou voltar para cultuar. Tu está orando por alguém há tanto tempo, mas você não se levanta dizendo: ai, eu não vou mais adorar. A Bíblia diz que o homem pode de nome Jairo, a sua filha está enferma, mas a primeira coisa que ele faz, e prostrando-se aos pés de Cristo, o adorou. Mas eu imagino quando Paulo adorava, Jairo adorava, eu imagino o Espírito Santo indo na casa dele e curando a sua filha. Fica de pé comigo aí, no Senhor. Isso talvez não chegou aqui todo moído, toda moída. Mas eu quero te dizer, assim como Paulo, o culto não foi atrapalhado
contigo. Mais. Senhor, eu queria chegar mais longe. Mas nessa noite, Deus manda te dizer: esforça-te. Tenha de bom ânimo. Se prepara, porque se você realmente abrir o teu coração para mim, eu vou fazer coisas grandes na tua vida. Eu vou te usar de maneira sobrenatural. Teve gente aqui no seu coração que falou assim: Senhor, eu quero ser despertado. Eu quero poder ser teu instrumento. Eu quero participar de um culto e ser instrumento teu. E nessa noite Deus está dizendo assim: olha, no teu coração, o que falta para que isso possa acontecer? Se eu já te dei os instrumentos, Senhor, se eu já te dei a instrução, se eu já te dei todas as ferramentas, e o que falta para tu começar a utilizar aquilo que eu já te dei? E você pensa assim: mas Senhor, eu tenho muita preocupação com o que os outros vão pensar de mim. Eu tenho muita preocupação com o que vão pensar quando isso tudo acontecer. E Deus está dizendo: não ligue para o que os outros vão falar de você. Oh, Espírito Santo, porque se fosse por isso que vão pensar, o ministério de Paulo não tinha nem iniciado, mas ele focou no algo que era Cristo Jesus. E por isso nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: só que Deus vai libertar, eita meu Deus do céu, o espírito de morte ministerial que está no teu ouvido, dizendo que tu nunca vai conseguir. Tu tem até no coração o desejo de ser usada por Deus. Ô irmão, vou te dar um abraço nessa irmã do teu lado aí. Isso porque ela tem uma vontade grande e um desejo muito forte de ser instrumento de Deus. E Deus vai tratar no coração dela, dizendo assim: ó, vamos preparar tudo para que você seja um instrumento dele, nas mãos dele nessa noite, na nossa vida.
realizar. Porque muita vontade ela tem, o desejo é muito grande de fazer a obra de Deus. Mas tem coisas que ainda atrapalham, mas Deus vai começar a colocar em ordem o que está em fora de ordem, para que a obra de Deus venha a ser concretizada na vida dela. E tem mais gente que Deus está dizendo que vai usar. Instrumento tu tem, ferramenta tu tem, basta só estar disponível para que Deus venha fazer coisas grandes na tua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Isso, aplaude Ele mais forte, mais forte, mais forte. Aplaude Ele muito.